E aí galera, tudo bem? Bem-vindos aí novamente ao nosso canal Física com Krause, comigo aqui ó. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma introdução à termodinâmica, né? Então, uma parte bastante interessante aí da física, né? Que tem aí um contexto histórico extremamente importante, né? Com o desenvolvimento das máquinas. Hoje nós buscamos uma eficiência cada vez melhor, né? Máquinas mais eficientes, com menos perdas. E eu acredito que essa introdução à termodinâmica vai ser bastante interessante para você. Tá, então começou uma introdução, nós vamos falar um pouco sobre as grandezas físicas básicas, né, com que a termodinâmica lida. Ou seja, lá na frente você vai precisar muito delas. Quem seriam essas grandezas? Né? A pressão, o volume, temperatura, o calor, o fluxo de calor. Né? E aí nós vamos até determinar o trabalho realizado por um sistema termodinâmico. Tá ok? Então vamos aí começar a nossa aula. Olha só. Então, como eu disse, nós vamos começar aí falando de pressão. O que a pressão faz? A pressão ela mede, né, uma relação, uma divisão entre a força que foi aplicada e a área da superfície que vai ser considerada para a aplicação dessa força. Então imagina que você tem aí, né, uma determinada força aplicada a um êmbolo, esse êmbolo possui uma área, muitas vezes uma área circular, e aí você quer determinar a pressão sobre ele. E aí a pressão vai ser a razão dessa força por esta área. Bom, a força pode aumentar, a força pode diminuir, a área pode aumentar, a área pode diminuir. Então nós podemos dizer, né, que de uma forma mais avançada, vamos dizer assim, né, você tem a pressão como sendo a taxa de variação da área com que uma força é aplicada sobre uma determinada superfície. Então P é igual a dF dA. Bom, então nós podemos dizer que dF é igual a PdA. Ok? Nós podemos definir um limite, né? Então podemos dizer que essa reação, o limite quando a área tende a zero, evidentemente que a pressão tenderia ao infinito. Tá ok? Muito bem. Bom, quando a gente trabalha com termodinâmica, quase sempre nós trabalhamos com fluidos, né? Nós trabalhamos com líquidos, nós trabalhamos com gases, ou seja, fluido é todo aquele elemento que tem facilidade ao escoamento, né? Ou seja, que escoa, que flui. Então, quando nós temos aí fluidos em repouso, principalmente quando nós tratamos, por exemplo, de líquidos ou gases, se você pensar num líquido ou num gás confinado, vamos pensar primeiramente num líquido, né? Vocês vão perceber que a pressão, o negócio tocou ali, um negócio meio estranho, né? Assustador, né? Que a pressão ela varia conforme a profundidade. Então, quando você está mergulhando, por exemplo, conforme você vai indo cada vez mais profundo, né, a pressão vai aumentando. Isso corresponde à lei de Stevin. Né? Então, a lei de Stevin nos mostra, né, que o acréscimo de pressão se dá devido ao acréscimo da profundidade. Ou seja, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Um minutinho que esse negócio está incomodando um bocado. Não deveria nem estar ligado aqui para nós. Tá? Muito bem, agora está desligado. Muito bem. Então nós temos depois a lei das atmosferas. Observe que quando você está mergulhando num fluido, conforme você vai indo para profundidades cada vez maiores, a pressão vai aumentando. No caso da lei das atmosferas é o contrário, né? Conforme você vai subindo, a pressão vai diminuindo. Então nós temos ali, né, que a pressão em função do Z, que seria uma altura, né, corresponde à pressão inicial vezes o número de Euler menos do lambda Z. E esse lambda você faz um cálculo separado, né? Corresponde ao que ali, ó, a ρ0, que é a densidade do ar, vezes a gravidade dividido pela pressão atmosférica ao nível do mar. Depois que você achou esse lambda, você joga lá para cima do E, né? E aí faz a sua continha com mais calma. Às vezes, se você tem uma habilidade boa na calculadora, tudo bem. Se não tem, faz o cálculo separado, que isso não vai te dar dor de cabeça na hora de resolver o exercício. Bom, depois nós temos o Teorema de Pascal. Então, o Teorema de Pascal nos informa, né, que os líquidos eles transmitem integralmente as variações de pressão que recebem para todos os pontos do fluido e das paredes do recipiente que o contém. Bom, o que significa? Significa então que qualquer variação de pressão que vai ser provocada num ponto desse fluido, né, ela vai ser transmitida para todos os pontos desse fluido e
integralmente, né? E também para as paredes do recipiente na qual ele se encontra contido. Então, se você observar, por exemplo, né, esse sistema, você teria ali, né, embaixo uma pressão P1 e em cima duas pressões, a pressão P2 e a pressão P3. Então, todo o acréscimo de pressão que você promover em P2 e em P3 vai ser transmitido integralmente para o P1. Ok? Muito bem. No caso da temperatura, né, então o que corresponde à temperatura? Muitas vezes você ouve dizer que a temperatura corresponde ao grau de agitação térmica das moléculas de um sistema físico. Beleza, bacana. Mas também nós podemos dizer que a temperatura é, na verdade, um indicativo do fluxo de calor. O que significa isso? Significa que se eu tiver um corpo mais aquecido do que o outro, eu sei que o fluxo de calor vai se dar deste corpo de maior temperatura para o outro corpo de menor temperatura. Então, se eu conheço a temperatura dos corpos, eu sei para onde que o calor está fluindo. Bom, então, né, se dois corpos estão aí a temperaturas diferentes, existe uma possibilidade, né, de haver a troca de energia entre eles por forma de calor, né, desde que exista uma permissão do meio para isso. No caso, essa troca de calor acontece até quando? Vai acontecer até se estabelecer o equilíbrio térmico, ou seja, as temperaturas se igualarem. Ok. Bom, mas e aí? E esse calor, como é que ele vai fluir de um ponto para outro? Então a gente sabe que existem formas de você transmitir o calor. Uma delas é a convecção, a outra é a radiação e, finalmente, não menos importante, evidentemente, nós temos também a condução. Então a condução ela ocorre basicamente nos fluidos, líquidos ou gases, né, e ocorre de maneira com que você tenha um movimento das moléculas. E esse movimento das moléculas se dá devido à diferença de densidade. Porque imagina o seguinte, você tem a molécula, ela é aquecida, quando ela é aquecida ela ganha volume, quando ela ganha volume a densidade diminui. Então qual é a tendência dela? Subir. Quando ela chegar lá em cima ela troca calor, então ela se resfria, o volume diminui e aí ela retorna para baixo novamente. E aí forma esse movimento chamado de corrente de convecção. No caso da radiação, a radiação se dá através de ondas eletromagnéticas, ocorre em função do calor emitido por um corpo extremamente aquecido e é absorvido por outro corpo que quer ser aquecido. Isso vai ser convertido em calor. No caso da nossa apresentação, nós utilizamos aí o Sol, né? É uma forma de transmitir energia para a Terra, né, através dessas ondas eletromagnéticas. No caso da condução, então nós temos aí a condução térmica, ela ocorre basicamente em meios materiais, né, sem haver o movimento livre da molécula. A molécula tem um grau de agitação. Se você aquecer, ela apenas aumenta a amplitude desse grau de agitação, transmitindo essa informação para a molécula ao lado. Isso ocorre tanto em meios fluidos quanto em meios sólidos, e o efeito aí que vai surgir é justamente a diferença de temperatura. Na maioria das vezes a gente apresenta a condução térmica mais nas estruturas sólidas, né, para que você possa, inclusive, apresentar aí como é que o calor flui, né, através de uma parede, por exemplo. E aí você vai utilizar a famosa lei de Fourier. Bom, então, depois que você vê essas informações, nós temos aí o sistema termodinâmico propriamente dito. Então imagina aquele cilindro ali com um gás, né, uma massa, um volume, e ele encontra-se ali dentro de um recipiente. Bom, o sistema termodinâmico é justamente essa quantidade de matéria que se encontra dentro desse cilindro que está sendo delimitada pela fronteira. Aquilo que fica fora da fronteira nós vamos chamar de vizinhança. A fronteira é justamente aquilo que delimita a parte interna, ou seja, o sistema termodinâmico da vizinhança. Bom, e aí você vai ter processos termodinâmicos, ou seja, são processos no qual vão acontecer variações no estado do sistema, em termos de pressão, de volume, de temperatura, de troca de calor. E para isso você vai ter que contar com alguns sistemas, então depende do sistema que você está trabalhando. Então, por exemplo, se o sistema é aberto, o que você vai ter? Você vai ter a troca tanto de massa quanto de energia. Então, ou seja, por ele, por esse sistema, a vizinhança ela está recebendo através da fronteira tanto massa quanto energia. Ou o próprio sistema também pode estar recebendo massa e energia.
Se você fechar o sistema, o que vai acontecer? Você não vai mais permitir a troca de massa. Você tem somente trocas de energia. E para que você bloqueie a troca de energia juntamente com a troca da massa, aí você vai ter que ter um sistema isolado. Alguns livros consideram esse sistema isolado também como sendo um sistema adiabático, ou seja, não troca calor e também não troca nenhum tipo de matéria. Tá? Bom, com isso, então, nós temos agora condições de entender um pouquinho sobre o calor e a primeira lei da termodinâmica. O que acontecia? Até o final do século XIX, a termodinâmica e a mecânica eram consideradas duas áreas distintas da física. Então você estudava termodinâmica e depois você estudava mecânica. Só que tem um detalhe, a lei da conservação da energia, ela descrevia somente certos tipos de sistemas mecânicos. Porém, o que aconteceu? O Joule e outros estudiosos, o Kelvin, o Planck, né, outros contemporâneos, né, apresentaram estudos na qual a energia ela poderia ser adicionada ou retirada de um sistema. Bom, se você pode adicionar energia e retirar energia, né, você vai identificar isso de que maneira? Bom, vai refazer isso através do calor ou de um trabalho que vai ser realizado sobre o corpo, né, ou sobre o sistema. Com isso, né, então, o conceito de energia passou a ser ampliado e aí nós incluímos aí no nosso estudo a energia interna. Na verdade, a energia interna corresponde ao quê? A soma de todas as energias dentro de um determinado sistema. E se essa energia de todo esse sistema ela se conserva, então nós podemos também, né, adotar um princípio de conservação de energia e também chamar de primeira lei da termodinâmica, ou seja, princípio da conservação da energia. Bom, e aí, como nós tínhamos essa conservação de energia tanto na mecânica e agora temos na termodinâmica, nós observamos que a lei da conservação de energia se tornou uma lei universal da natureza. Olha só que bacana. Bom, a partir do momento que você identifica e que você vai transformar, por exemplo, um trabalho mecânico, né, um trabalho termodinâmico num trabalho mecânico, nós precisamos entender o seguinte: o que você sabe? Que o trabalho é força vezes deslocamento. Beleza. Mas nesse caso termodinâmico, nós não vamos citar a grandeza força, nós vamos citar a grandeza pressão. Mas nós já sabemos que força é pressão vezes a área. Então nós vamos ter que o trabalho vai ser a pressão vezes a área vezes o deslocamento. Porém, você já sabe da matemática que a área vezes o deslocamento vai te dar a variação do volume. Então nós podemos tranquilamente dizer que o trabalho corresponde ao quê? A integral da pressão vezes a variação do volume ou o diferencial do volume, dV. Né? Então, trabalho igual a integral de PdV. Bom, o que vai acontecer? Você pode ter, por exemplo, o volume aumentando. Então, se o volume do sistema está aumentando, significa que ele está realizando trabalho. Então, o trabalho é considerado positivo, então o trabalho é considerado motor. Então, o êmbolo, né, sobe, ou seja, o gás se expande, então isso é chamado trabalho motor. Caso o êmbolo desça, né, comprimindo o gás, fazendo com que ele diminua de volume, então isso é chamado de trabalho resistente. Então, trabalho negativo, também um trabalho resistente. Ok? Bem, então por uma convenção de sinal você vai ver, né? Se o trabalho é positivo, a energia está saindo do sistema. Se o trabalho é negativo, a energia entra no sistema. Então está entrando energia para o sistema aí. Se o trabalho é realizado pelo gás, então ele é considerado positivo. Então você tem uma expansão do gás. Se o trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás, há uma compressão desse gás, uma redução de volume, e então o trabalho realizado é considerado negativo. Bom, então, como nós estamos vendo aí, se você tem aí a questão do trabalho, você tem a questão do calor, o que você vai perceber? Primeiro, calor, né, é uma forma de energia em trânsito, né, que ocorre entre dois corpos. Então você tem aí o calor como modo de transferência de energia resultante devido à diferença de temperatura entre dois sistemas, ou seja, um sistema e a sua vizinhança. Bom, o que vai acontecer? Se o calor ele é positivo quando entra no sistema e quando ele sai do sistema, então ele tem que ser negativo. Se o trabalho é positivo quando é feito pelo sistema, então ele vai ser negativo quando ele é feito sobre o sistema. Né? Então tente entender bem isso. Né? Então, ou seja, você está recebendo calor, você está com um valor positivo para o calor. Se você está realizando o trabalho, se você realiza o trabalho é positivo. Agora, se você perde calor,
significa que a quantidade de calor que está saindo do sistema vai ser dada por um número negativo. Se o trabalho é realizado sobre você, sobre o sistema, então o trabalho é considerado negativo. Ok? Tá certo? Bom, vamos ver um exemplo então, né? Olha aí, ó, diz assim, uma expansão isotérmica de um gás ideal está associada, por exemplo, no caso então de uma temperatura constante, e aí o volume vai variar para V1 e para V2, tá? Entre V1 e V2. Bom, qual é o trabalho realizado? Bom, a gente já sabe que o trabalho integral de PDV. Só que lá da equação de Clapeyron você tem que PV igual a nRT. Então no lugar do P, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar nRT sobre V. Então isolamos o P. Justamente por quê? Porque a nossa diferencial ali na integral é um dV. Então vamos deixar todo mundo que está com dV junto com a diferencial. Como N e RT são constantes, né? N número de mol, R é constante dos gases e T a temperatura, já que é uma expansão isotérmica, temperatura constante, nós tiramos o nRT da integral e integramos somente dV sobre V. Bom, a integral de dV sobre V corresponde ao logaritmo neperiano. Como os limites de integração é volume inicial e volume final, então nós temos V2 sobre V1. Mas existe uma relação casosa na qual V2 sobre V1 é igual a P1 sobre P2. Então nós podemos dizer que o trabalho realizado vai ser igual a nRT, logaritmo neperiano, de P1 sobre P2. Conselho, se você tiver esse problema na forma numérica, resolva o primeiro logaritmo neperiano de P1 e P2 e depois você multiplica sem maiores dores de cabeça. Certo? Bom, o exemplo 2, falando um pouquinho agora sobre a transferência de calor, né? Então imagina que você tem duas barras cúbicas idênticas, né? E o calor que está fluindo através das suas extremidades corresponde a 20 kJ. Né? E isso ocorre num processo estacionário, né? Ou seja, sem variações das grandezas físicas no decorrer do tempo, e através dela sob a forma de calor em 5 minutos. Então, no primeiro desenho ali, o calor está fluindo de uma haste até outra, né? De uma extremidade até outra em 5 minutos. O que aconteceria? Né? Quanto tempo levaria para que esses mesmos 20 kJ fossem conduzidos através das hastes se elas fossem soldadas uma na outra conforme apresentado na outra figura, na figura de baixo ali? Ó. Tá? Bom, o que a gente sabe? Que a lei de Fourier nos informa que a potência térmica, o fluxo de calor, que é dQ dt, é igual a menos Ka dt sobre dx. Bom, vamos dizer então que nós tenhamos um fluxo de calor, né, na primeira situação. Tá. Na segunda situação, o que você está percebendo? Está percebendo, por exemplo, que o dx se reduz à metade. Então, ao invés de ele percorrer todo aquele comprimento, ele vai percorrer somente a metade do comprimento. E a área dobra, né? Porque se você tinha, por exemplo, no primeiro desenho, lado vezes lado, você tem a área lado ao quadrado. No outro desenho, você tem lado vezes 2 lados. Então, vai ficar 2 lados ao quadrado. Muito bem. Então, a área dobrou. Então vejamos o seguinte, na hora de substituir naquela equação ali, o que você está percebendo? Primeiro, que o comprimento se reduz a metade e que a área dobra. Como o comprimento é uma grandeza inversamente proporcional ao fluxo, o que vai acontecer? Você vai ter dx sobre 2, você vai inverter e aquele 2 vai lá para cima multiplicando pelo o 2 da área. Então você vai ter 4 vezes. Bom, como você quer saber o que vai acontecer com o tempo, então você troca de lugar e o 4 vai para baixo. Então você vai ter que o tempo vai ficar 4 vezes menor do que na primeira situação. Então o fluxo vai ser de 1,25 minutos. Tá ok? Faça essa continha no papel, é bem interessante. Aqui o raciocínio rápido, né? Você consegue entender, mas se você não entendeu, coloque no papel ali, você vai perceber que o tempo vai ser justamente esse. E um outro exemplo, agora o exemplo numérico, né? Então você tem lá um gás que se encontra confinado no cilindro, uma temperatura de 1200 graus Celsius, ocupa um volume, né, de 4,8 metros cúbicos, enquanto sua pressão é de 580 kPa. Bom, o gás agora é comprimido para 2,5 metros cúbicos, né, e de tal forma que a transformação é isotérmica. Então eu não preciso me preocupar muito com aquela temperatura ali. Então só é uma informação a mais. Quanto trabalho é realizado pelo gás nesse processo? Então a gente já sabe que o trabalho é igual a integral de PDV. De novo, nós já sabemos que o P é igual a nRT sobre V. Então nós vamos ter nRT que multiplica 1 sobre V dV. E a integral de 1 sobre V dV nós já sabemos que é o logaritmo neperiano de V2 sobre V1.
Mas lembrando que o nRT corresponde a P vezes V. Como você tem a pressão de 580 kPa para um volume de 4,8 metros cúbicos, então nós vamos colocar lá, ó, 580 mil, porque está em quilopascal, vezes 4,8, deste metro cúbico é o Sistema Internacional de Unidades, vezes o logaritmo neperiano de 2,5 vezes 4,8. Bom, resolvendo esse problema, resolva primeiro o logaritmo, depois faça as multiplicações, você vai ter um trabalho de menos 1.816.073,31 joules. Uma coisa importante, né? Observe no enunciado que ele está dizendo, né, que o gás encontrava-se confinado, ocupava um volume de 4,8 e depois passou a ter um volume de 2,5. Isso quer dizer que houve uma redução de volume. Então a tua resposta tinha que realmente ser um valor negativo. Tá? Então está certinho ali, bateu o valor negativo. Mais um probleminha resolvido. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Né? Curtam o nosso canal, nos acompanhem, sempre tem uma novidade, toda semana tem aí 1 ou 2 vídeos para vocês, sempre envolvendo os conhecimentos da área da ciência, da área da física, e até mais ver, se Deus quiser. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês.